Olá, eu sou a Bianca da Ítalo Cidadania Italiana e muita gente faz confusão na hora de emitir as certidões para o reconhecimento da cidadania italiana. Não sabe se pode ser a certidão religiosa ou se tem que ser a certidão civil. Então eu vou esclarecer esse ponto nesse vídeo para você. Bom, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para facilitar o seu entendimento. Então, primeiro no Brasil, como funciona, e depois na Itália. Tanto no Brasil quanto na Itália, antigamente os registros civis, de nascimento, casamento e óbito de todos os cidadãos eram feitos nas igrejas. Então, no Brasil, o que acontece? O registro civil começou a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro de 1889. Só que nem todas as cidades tinham ainda cartórios. Os cartórios foram sendo implantados aos poucos e primeiramente nas grandes cidades. Então, o que acontece? Muitas famílias que moravam principalmente em fazendas, em pequenos vilarejos, tinham que ir até essa cidade grande, mais próxima da região, para fazer aqueles registros, de nascimento, casamento ou óbito. E isso acaba dificultando um pouco na hora de encontrar os registros, porque às vezes a pessoa morava em uma cidadezinha e o registro está em outra cidade. E aí as pessoas ficam um pouco perdidas na hora de encontrar. Mas o importante é que você saiba que registros de nascimento são aceitos as certidões religiosas, as certidões de batismo, somente até antes de 1º de janeiro de 1889, ok? Para as certidões de casamento, aí os registros civis começaram a ser obrigatórios um pouquinho depois, 2 anos depois, em 24 de fevereiro de 1891. Então, antes dessa data, você pode usar a certidão religiosa de matrimônio, e depois dessa data tem que ser a certidão civil. Então, guarda bem essas duas datas. Para registros de nascimento, 1º de janeiro de 1889 e para registros de casamento, 24 de fevereiro de 1891. E o que acontece se você encontrou só o registro religioso e não encontrou o registro civil? Bom, eu sugiro que você esgote todas as possibilidades de encontrar esse registro civil em todas as cidades próximas da região ali, onde está aquele registro religioso, e pergunte a todos os cartórios, insista. Às vezes os cartórios falam que o registro não está lá, mas eles não procuraram corretamente. Então, se o cartório falar não está aqui, peça por escrito uma negativa, uma certidão negativa de que o registro não está lá. E com isso, o que você vai fazer? Você vai juntar todas essas provas que você tem, que aquele registro realmente aconteceu, só que você não achou o registro civil, e você vai ter que entrar com uma ação de suprimento de registro judicialmente, que é a famosa certidão tardia. Eu não vou entrar em detalhes sobre ela, é um assunto muito longo, vai ficar para um outro vídeo, mas só para você saber que tem uma solução sim, se você não encontrar o registro civil. Antes de você fazer essa ação de registro tardio, eu sugiro que você entre em contato com o consulado que você vai fazer o seu reconhecimento, ou com o Comune, ou se você vai fazer com a assessoria, questiona o assessor, para saber se esse tipo de registro é válido, se eles aceitam, para você não ter nenhum problema no seu reconhecimento e gastar dinheiro e tempo para fazer essa ação e de repente depois não ser aceita. Na Itália, os registros civis começaram a ser implantados em diferentes momentos. Por quê? Antigamente a Itália era dividida em vários reinos, até todos se juntarem, se unificarem e formarem o Reino da Itália, como a gente conhece o mapa, como do jeito que é hoje. Então, assim, cada região começou em um ano diferente. Ali, a partir do século XIX, por volta de 1805, 1810, a gente já encontra alguns registros, principalmente ali no sul da Itália. No centro, a gente encontra a partir de 1866, do centro para o norte. E as duas últimas regiões que foram anexadas, ao Reino da Itália, que foram o Vêneto, que a gente encontra registros a partir de 1871, e a região que fazia parte do Império Austro-Húngaro, que foi a última a ser anexada à Itália, que a gente encontra registros ali a partir de 1921, mais ou menos. Antes disso, como fazia parte do Império Austro-Húngaro, eram considerados cidadãos austríacos, então eram outros registros
diferentes. Então, eu sugiro que, para você encontrar o documento do seu Dante Causa na Itália, aquele que vai te transmitir a cidadania italiana, primeiro você tem que saber de qual região ele era, de preferência de qual província, de qual cidade. Você tem que entrar em contato com o arquivo de estado responsável por aquela província ou diretamente com o comune e questioná-los se naquela data, naquele período, eles já possuíam registro civil ou se você vai ter que procurar aquele registro em igreja. Se for em igreja, você vai procurar pelo certificato de battesimo e pelo certificato de matrimônio. Então, o importante é você saber que, a partir do momento que já existiu o registro civil, você não pode utilizar a certidão religiosa. Às vezes, muitos oficiais na Itália, por não saberem, não terem informação de quando começou o registro civil no Brasil, acabam aceitando certidões religiosas, né? Sem querer. Então, você precisa ficar muito atento quando você está lá juntando, emitindo todas as suas certidões a essas datas, para ver se são certidões religiosas ou certidões civis que você vai ter que usar. O que pode acontecer é que o oficial na Itália aceita uma certidão religiosa sem saber, faz o seu reconhecimento e aí depois, futuramente, tem uma auditoria no comune e alguém pega ali que está errado aquele registro e aí você pode ter problemas, pode até ter a sua cidadania cancelada por isso. Então, é melhor não arriscar e ter essa informação e entregar tudo certo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido aí essa dúvida, que tenha te ajudado. Se você tiver qualquer outra dúvida, escreve pra gente e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!